Nós vamos começar a conversar hoje sobre uma das temáticas mais interessantes que relaciona a possibilidade da gente agir conforme as regras sociais e como isso vai se perpetuando ao longo do tempo. É justamente a temática da agência, estrutura e instituições. A gente olha o social, esse emaranhado de pessoas muitas vezes não diz nada, a não ser que a gente continua. E a grande questão nesse sentido é por que nós continuamos juntos? E ao mesmo tempo, como é que isso vai se alterando ao longo do tempo? Em termos de teoria social, nós vamos estar falando de 3 pontos específicos da teoria social. A metodologia, ou seja, o debate entre o micro e o macro, as características da sociedade contemporânea e como a sociedade deveria ser. E aí, nós temos aspectos que são objetivos e aspectos subjetivos, né? Os objetivos até são muito mais da estrutura e os subjetivos muito mais da agência. Mas com toda certeza, todos eles estão muito relacionados, né? E em termos de teoria geral, né, modelo de explicação do social, nós vamos estar trabalhando tanto com os aspectos macro quanto os micro, né? Tanto o aspecto da sociedade e os resultados sociais, quanto das condições de ação do indivíduo e a ação individual, né? Nesse sentido, quando a gente observa a forma com que nós nos agregamos, a forma que interagimos, isso é aprendido, né? Mas há agência, há a possibilidade de romper e há, com toda certeza, sanções sociais em relação a isso e benesses, né? Marx vai dividir essa temática e vai atuar nessa temática pensando na ideia de superestrutura e infraestrutura. E aí, essa é uma frase muito importante dele, do 18 Brumário, em que ele afirma: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado, né? Outra questão para ele é que o modo de produção de vida material condiciona o processo de vida social, política e espiritual em geral. E outra frase dele também: não é a consciência do homem que determina a sua existência, mas ao contrário, é a sua existência que determina a sua consciência, que é a chamada inversão hegeliana, né? E por fim, ao mudar a base econômica, revoluciona-se mais ou menos toda a imensa superestrutura erigida sobre ela. E aí o que é a tal da infraestrutura, né? São as forças de produção, né, materiais, né, as relações sociais que se estabelecem ao redor dessas forças e o modo de produção, que é aquele emaranhado de relações sociais que vão estabelecendo o modo de funcionar a economia de determinada sociedade. E essas forças de produção, relação de produção e o modo de produção, que é a chamada infraestrutura para Marx, vai dar base para as formas de pensamento, né? A superestrutura, que tem suas divisões. Uma é a questão política, a outra é a jurídica e a questão ideológica de como nós pensamos, né? A questão política se refere ao Estado e a jurídica do direito, e isso é a existência social das pessoas, e a consciência vai ser pautada nessa lógica, né? Então, o modo de produção capitalista leva a relações de propriedade que se desdobra as pessoas em proprietários e não proprietários. Entre os proprietários nós temos a burguesia e os não proprietários o proletariado, o que vai levar a uma classe dominante, uma classe dominada e as relações de dominação. Para Marx, isso é o fundamento do pensamento de classe, da consciência de classe. Durkheim já vai falar de outras questões, as propriedades emergentes. Então, para ele, a gênese institucional é importante através dos símbolos que são coletivos e dos mitos que vão narrando como esses símbolos vão se alterando ao longo do tempo, né? E isso tem a ver, inclusive, com a manutenção das tensões sociais, né? Por quê? Porque existem transgressões da conduta individual e que vai levar ao constrangimento social, provocando que as pessoas entendam como elas devem atuar, né? Então, hoje não é aceitável que crianças trabalhem como no início da Revolução Industrial, né? Por quê? Porque há um constrangimento e há um entendimento de mudança, mas nessa época isso era possível porque inclusive o conceito de criança não é o mesmo nosso, né? Se a gente observar no extremo à esquerda, nós vamos ter uma menininha que é descrita pelo Lewis Hine como uma criança de 4 anos de idade trabalhando.
né? Weber já pensa em outra direção, particularmente na obra Economia e Sociedade, que é das últimas antes dele falecer, em 3 tipos particulares de autoridade, né? Em relação às autoridades, né? As autoridades puras, né? A autoridade é algo que tem a ver com legitimidade, né? Que é muito mais interessante do que o tipo carismático, que leva as pessoas a obedecerem pelas características dessa pessoa, e o tradicional organizacional, que é o tipo mais institucional de autoridade, né? A burocracia é caracterizada para ele pela impessoalidade, tem a ver justamente com a funcionalidade, a equidade e inclusão das pessoas em termos de direitos, responsabilidades e legitimidades, né? Tudo isso vai gerar o funcionamento da sociedade num sentido burocratizado para Weber, né? E para Weber é importante a ideia da estratificação social, mas de uma maneira muito mais multidimensional e derivado das situações de mercado, né? E o mercado ele é guiado para Weber por forças impessoais que têm a ver justamente como as sociedades vão se organizando através dos seus valores. E o status seria determinado mais pelo estilo de vida, educação, hereditariedade, prestígio, do que propriamente pelo valor econômico monetário em si, que é algo importante dentro da teoria marxista, né? E os grupos eles não são idênticos a classes, né? Quando a gente fala de grupos, em Weber nós não estamos falando de classes, mas sim da possibilidade de poder de ação social, né? Em Weber, a preocupação é com o coletivo, mas ao mesmo tempo não materialista nem estrutural funcional como Durkheim, que subestimam o valor do indivíduo. E essa ação dos coletivos é reduzida em Weber para a ação individual, né, para aquilo que o indivíduo faz, né? Ao mesmo tempo, existe a ideia da jaula de ferro, ou seja, a burocratização da vida, a racionalização dos processos sociais na modernidade, em Weber, é algo que sufoca o ser humano. E aí a questão de poder em Weber é que, para que o Estado exista, há necessidade de que os seres humanos obedeçam às autoridades. Por isso, mesmo uma estrutura como Estado é analisada para ele a partir da obediência e da legitimidade, né? E, da mesma forma, os dominados devem obedecer a quem os domina. E aí a gente vai ter a ideia de autoridade e legitimidade, sendo que a autoridade é racional, legal, tradicional e carismática, né, os tipos, e a legitimidade racional, afetiva e utilitarista, né? Particularmente, a autoridade racional legal tem a ver justamente com os estatutos legais e as formas de funcionamento, tanto corporativos organizacionais, como nas instituições que são derivativas dessa. E a autoridade tradicional tem a ver com esses procedimentos feitos em nome da tradição. E a carismática, ao carisma, aquela confiança que se tem em relação a pessoas, né? Quando a gente pensa na organização das pessoas, né, com toda certeza, os compromissos que mutuamente elas vão estabelecendo têm a ver também com essas formas de organizar. Mas, ao mesmo tempo, isso não reflete o mundo contemporâneo, ou não quer dizer que quando a gente pensa em agência, estrutura e instituição, no mundo contemporâneo, esses autores clássicos dão conta da diversificação que nós temos, né? E aí a gente vai ter outros teóricos, né? Pierre Bourdieu, por exemplo, vai falar que a realidade social ela é estruturada e estruturante, ou seja, ela nos dá a realidade, mas nós ou mantemos ou mudamos. Então ela nos estrutura por ser estruturada e ela é estruturante porque a gente atua nela. E o campo é qualquer área em que haja conflitos e polaridades e lutas por quem vence em termos de produção, de dominação, e vai, com toda certeza, ter um aspecto material mais simbólico também, né? Lévi-Strauss, ao mesmo tempo, vai falar, até pelo estruturalismo, que é a vertente dele, de que existem padrões constantes de organização do pensamento humano através das culturas. Então a língua, a fala e os mitos ou mitemas são elementos que vão organizar a estrutura de funcionamento das sociedades, né? E aí a gente vai ter a binariedade como um ponto importante dentro da teoria de Lévi-Strauss.
Giddens, que é o autor de base dessa aula de hoje, vai romper um pouco com as duas tradições, tanto a estruturalista quanto os teóricos que vão focar na agência. Ele pensa que estrutura, sistema e estão tão imbricados que a estrutura tem uma dualidade, né? Então ela constrange, limita, mas ela habilita e possibilita também, né? Então ele tenta romper com as correntes que são mais objetivistas ou mais subjetivistas, né? Para Giddens, são dilemas da sociologia contemporânea. Primeiro, se a gente age ou a gente reproduz as regras sociais. Os conflitos e os consensos. A questão de gênero. Os aspectos do desenvolvimento social moderno e o peso relativo da economia nisso tudo. De forma que essas questões elas vão abranger elementos que os clássicos lidam, mas de maneira muito mais complexa, né? Para eles são questões fundamentais, como que as pessoas agem no dia a dia delas, né? Como que as comunidades e sociedades são estruturadas, como que a cultura é transmitida através do tempo e do espaço, como as pessoas lembram ou esquecem as coisas, né? Como e por que são desenvolvidas categorias subjacentes de conhecimento e como ferramentas e tecnologias, né, são armazenamentos de interrelações dessas questões fundamentais anteriores, né? Para Giddens, a agência, né, ela depende é a ação humana e tem a ver com a memória, com os metadados ou as categorias de informação e as ferramentas que a gente utiliza. Então, a agência é os atos, a interação e é comunicacional porque a gente está falando no plano do simbólico, né? Ao mesmo tempo, nós temos memória, nós temos um acumulado de coisas que foram acontecendo com outras pessoas ou conosco, e a gente tem formas de organizar isso através de categorias que norteiam, organizam o nosso pensamento e tecnologias que permitem ou não que a gente atue, né? Há um conhecimento tácito para Giddens, no sentido de que tem coisas que você até sabe, mas não sabe bem explicar por quê. E tem um conhecimento prático, que é o quê? Como fazer as coisas, né? Por exemplo, como dirigir, procedimentos de local específico, como usar o conhecimento explícito, né? Você ajudar as pessoas, né? Tudo isso você talvez não saiba explicar, mas é do acumulado, é da memória, né? Isso tem a ver também, para Giddens, com tempo e espaço, no sentido de que esses efeitos eles são estruturantes e reais num distanciamento de espaço no tempo. A partir do momento que a gente vai vivendo, você vai localizando coisas no passado e isso vai te estruturando como certas verdades, né? As pessoas, elas vão trabalhando, vão construindo os seus mundos físicos e virtuais nesse espaço-tempo que são os recursos, tanto físicos quanto institucionais. E há uma ideia de contínuo. A gente vai selecionando do passado e ao mesmo tempo sendo afetado por esse passado de informações pregressas. Com isso, a gente vai enquadrando a memória, a gente vai pensando o tempo. Ele fala que o tempo é um ato em si. A gente seleciona da memória aquilo que nos cabe e da forma que cabe a cada momento. Então, é um ato. E a vida em si, ela é o espaço. Para quem a gente age. Viver é agir. Viver é ou reproduzir ou romper com a estrutura em prazos institucionais, de práticas e conhecimentos que têm validade datada. Tá? A memória ela pode ser armazenada tanto no papel quanto de maneira eletrônica, mas existe uma memória societal. Existe o long durée, como ele fala, né? A longa duração, que é esse acumulado que a gente vai transmitindo de gerações em gerações e a gente vai utilizando. Né? A agência, para o M. Bayer, é o processo temporalmente incorporado de engajamento social, informado pelo passado em seu aspecto iteracional, né, no sentido de mudança, ou habitual, mas também orientado para o futuro, como uma capacidade projetiva de imaginar possibilidades alternativas, e para o presente, como uma capacidade prático-avaliativa de contextualizar hábitos passados e projetos futuros dentro da contingência do momento. Então a gente pega o que teve, ressignifica e age pensando no futuro. Isso é agência, né? Então, pensar que a agência é só agir, ou pensar na agência como simplesmente a ação
sem uma racionalidade, não é o que Giddens está defendendo. A gente age preso no passado, numa certa forma. E para Giddens a gente não está na pós-modernidade, nós estamos na modernidade tardia, que vai trazer grandes questões ao pensamento sociológico. Por quê? Porque há prejuízos, há produções, reproduções de sociedade que se parecia explicar de uma determinada forma, não conseguiu. Há uma série de consequências e problemas sociais vindas dessa tradição nos legada de muito tempo, né? E existe a alta modernidade, que é o momento em que a gente começa a questionar limites da agência, até onde a sociedade humana consegue realmente agir e não só reagir, né? Onde nossas ações são significativas, onde as estruturas, né, elas não devem ser tão coercitivas e ao mesmo tempo onde elas estão interrelacionadas em termos de normas para ressignificar as estruturas de poder. É esse momento que a gente vive hoje de muito questionamento de tudo, tanto da ação quanto da reprodução. E aí ele vai propor a teoria da estruturação, que é uma teoria que visa explicar as práticas sociais no tempo e no espaço, mas visualizando a ação e a estrutura social por interdependências, né? Então o presente depende do passado e do futuro, a ação da estrutura, e tudo isso está emaranhado na vida das pessoas. A agência humana, a ação humana e a estrutura, elas agem sinergicamente, condicionando uma a outra, de forma que há um equilíbrio e há o que ele chama de dualidade da estrutura, né? Então as estruturas sociais tornam possível a ação social e ao mesmo tempo a ação social cria essas estruturas, né? Em certo sentido é meio que o Bourdieu vai chamar do caráter estruturado e estruturante das relações sociais, né? A dualidade da estrutura, ela é contínua, e ela tem a ver com como a sociedade vai continuando em alguns aspectos a mesma ao longo do tempo, que é chamado de reprodução social. Nisso tem a questão da agência, né? As pessoas são agentes conhecedores, como Giddens vai dizer. A gente sabe por que a gente age. No entanto, se isso, na verdade, no entanto não, se isso não fosse possível, a gente não transformava situações, né? A gente não é simplesmente um palco em que se inscreve a cultura e age conforme as instituições, muito pelo contrário. Os seres humanos têm sim esquemas interpretativos, formas de encarar o social que a gente interpreta com base na cultura, né? E isso tem a ver com o significado e como que a gente se comunica, né? Mas com toda certeza, quando a gente age, tem consequências intencionais e não intencionais, premeditadas e não premeditadas. E aí, isso vai gerando recursos, né? Vai se dando a partir de recursos. Então a gente tem recursos alocativos, as pessoas têm materialidades e condições materiais diferentes, recursos autoritários, que têm a ver com poderes diferentes, né? Tudo isso tem a ver com como a gente vai podendo ou não atuar e agir, né? São conceitos importantes para ele. Instituições, que são práticas que têm maior extensão ao longo do tempo e dentro da totalidade das sociedades. A estrutura, que são as regras e os recursos, né? A estrutura é meio resultado e meio das ações. E a estruturação, que é a produção e reprodução de sistemas sociais por meio de uso de regras e recursos pelos seus membros sociais em determinadas interações. A agência é essa capacidade do ser humano de agir e os comportamentos e atividades específicas que os seres humanos utilizam para estar desenvolvendo suas ações. E as regras são técnicas aplicadas para promulgar, né, para reproduzir as práticas. Os recursos são qualquer coisa que possa ser usado como fonte para a interação social. A teoria da estruturação, então, tem dois polos, a estrutura social e a ação. Enquanto a estrutura é a ordem, a ação é a transformação. E as duas coisas têm a ver com a chamada ordem social. Há um dualismo nessa estrutura, né? É um dualismo que tenta superar justamente esse paradigma ou objetivista quantitativo ou fenomenológico qualitativo. É uma dualidade, né? A dualidade no sentido de que eu tenho a estrutura que é composta pelas regras, recursos, conjuntos de relações, de formação que organizam as propriedades dos sistemas sociais, mas ao mesmo tempo os sistemas vão sendo produzidos justamente pelas relações produzidas e pela ação dos
atores coletivamente, de forma que a gente vai ter a estruturação, que são as continuidades que governam a continuidade e a transformação da estrutura como consequência das ações frente à reprodução social. Nisso a gente vai ter níveis de conhecimento, então a gente tem uma consciência prática, que é fácil de ser falada, uma consciência discursiva, que é justamente a comunicação, mas a gente tem muitos elementos que a gente nem sabe explicar, e outros que a gente até desconhece, que são inconscientes, né? Essas regras e os recursos têm a ver com a habilidade de agir ou o constrangimento de não agir na vida social. E tudo isso tem a ver com como essas consciências vão se dando, né? Em níveis diferentes de integração na estrutura, em que a gente tem, por exemplo, integração social é a base da interação social. A integração sistemática, como os sistemas, os diversos campos da vida vão se integrando, né, num modelo estratificado de ação. Então a gente vai ter algumas condições de ações e as suas consequências não esperadas, né? A partir de que a gente age, a gente tem motivação, né? E a gente racionaliza essa ação e a gente registra o que aconteceu com essa ação ao longo do tempo, num modelo que vai criando o quê? Memória, vai criando acumulado, vai estruturando a nossa forma de ser ao longo do tempo e do espaço, e isso vai promovendo a possibilidade das instituições. Por quê? As instituições, elas são sistemas, são derivadas dos sistemas sociais da ação, são práticas sociais rotinizadas em certo espaço e certo tempo, como as pessoas vão fazendo as suas vidas. E as instituições, portanto, praguídeis, são modos padronizados de comportamento, papéis na dimensão temporal e espacial do sistema social e reconstituição contingencial, no sentido de que a gente reconstitui coisas do passado naquela contingência do presente, né? Isso tudo porque nós conseguimos nos comunicar através de significações e de códigos. O signo é algo que existe apenas no exercício, não é sinal, não é símbolo, é ação, né? E diz Giddens, significação refere-se a aspectos estruturais dos sistemas sociais a que atores recorrem e que reproduzem sob formas de esquemas interpretativos. Então, toda a questão simbólica ela vai ser interpretada para que a gente haja, né? São as chamadas práticas sociais, né? E que vão gerar, e que vão produzir, que vão também ter efeito a partir das propriedades estruturais desse sistema, né? Cada código, cada elemento mobilizado vai agir de determinada forma. Isso se relaciona diretamente com a ideia de recurso, legitimação e norma, né? Então, a gente tem recursos que são autorizados a nós dentro de determinada estrutura social, aqueles que são atribuídos a nós e a legitimação do processo, né? Tudo isso, se eu não tenho legitimação, não vão me atribuir ou eu não vou ser autorizado a utilizar pelas práticas sociais, né? Em termos de propriedades estruturais, a estrutura ela é uma amarração, né? É uma forma de totalização no tempo e espaço dessas regras de funcionamento e que dispõe os agentes dentro do sistema, né? Distribui os agentes e os seus recursos e possibilidades ao longo do sistema. As regras sociais elas vão se relacionar tanto ao uso dos recursos e consubstancialidade, como também às instâncias de poder que operam nesse conjunto de normas e regras. E isso é da reprodução, mas que a análise das estruturas permite que a gente entenda qual é a possibilidade de transformação, qual é o jogo de abertura que existe para outras narrativas e outras formas de operar, a chamada transformabilidade. Em termos de tipo de estrutura, nós temos três. As estruturas de significação, que tem a ver com os significados produzidos nas práticas discursivas, os sistemas sociais de legitimação, que são a produção de ordem moral através de normas, valores e padrões, né, sociais, e os sistemas sociais de dominação, que produzem e são oriundos do poder e do controle dos recursos, né. Na reprodução social, os sistemas sociais são entendidos como práticas reproduzidas. Então, essa é a pegada. Apesar de existirem as regras, que são, num certo sentido, externas, é agindo que a gente mantém as regras. E por isso o sistema social são práticas reproduzidas, né?
e são fatores chaves para o entendimento da reprodução social. O conhecimento dos outros, né, mútuo, a autonomia e a rotinização. Autonomia e rotinização são polos. As rotinas são a reprodução impensada de regras sociais. A autonomia é aquilo que fura essas regras, né? Mas temos a ideia da temporalidade. Por quê? Porque as coisas elas vão mudando de local, né? Elas interagem de forma diferente, elas mudam de significados, de importância, de formas de funcionamento. Essa reprodução tem algo que é pessoal, tem algo que é da instituição, aquilo que é sedimentado ao longo do tempo. Instituição, para Giddens, são essas práticas que são tidas como tradição, que a gente faz ao longo do tempo, porque simplesmente todo mundo faz, né? Ainda nesse termo de reprodução social, ele vai afirmar: toda reprodução social é baseada na aplicação e reaplicação eficaz de regras e recursos pelos atores em contextos sociais localizados. Toda interação tem que ser, portanto, em cada circunstância, provocada de modo contingente por aquele que dela participa, ou seja, tem ação, é provocada, é feita. Os sistemas sociais, eles são produzidos e reproduzidos pelos participantes. É nesse ponto que Giddens insiste muito, que a agência é o ponto original de todas as estruturas. Isso distingue ele da maioria dos autores, que ou estão analisando como age-se ou como se reproduz a coisa. Ele está dizendo o seguinte: só se reproduz porque alguém age, né? E isso se baseia justamente na ideia de papéis sociais, que, queira ou não, é um problema teórico, né? Praticamente ele simplesmente acontece. Os sistemas sociais não são constituídos por papéis, nas palavras de Giddens, mas por práticas reproduzidas. E são as práticas, não papéis, que, via dualidade da estrutura, têm que ser encaradas como pontos de articulação entre agente e estrutura. Os papéis só acontecem porque se espera que haja estrutura de determinada forma e, comprando a ideia do papel, o agente faz, né? O papel é um processo. Então, a gente vai ter posições sociais com prerrogativas e obrigações diferentes, mas que, volta a dizer, só existem porque a gente faz, né? E aí, nesse sentido, a gente vai ter o completo monitoramento das práticas. A gente repete as práticas, cria rotinas, reproduz ou produz a estrutura, e a repetição da prática pode também levar à transformação da prática quando acontecem consequências impremeditadas, né? Tudo isso vai ser estratificado em vários campos da interação social. As hierarquias políticas, os poderes, as ideologias, as regras e recursos, os estabelecimentos políticos, né, as propriedades estruturais, a ideia de grupos sociais e políticos de interesse, rotina e tempo, as ações verbais, os credos, as crenças, as normas sociais e suas decorrências, os aspectos físicos e sociais, de forma que a estrutura política e hierárquica ela vai reproduzir todas essas questões, mas queira ou não, num sentido mais interno, e esse diagrama é do Giddens, a ação e a estrutura e a memória, né, o tempo, vão estar na base de tudo isso, né? E aí a gente vai ter, num certo sentido, as regras semânticas, os esquemas interpretativos que têm a ver com como a gente se comunica, mas por trás disso a significação. Os recursos, que têm a ver com o poder e com a dominação. E as regras morais, que têm a ver com as sanções e com as legitimações. Um sistema amplo em que a agência vai produzindo consciência e que, obviamente, as regras vão se relacionar às formas, né, oficiais, informais, tácitas ou explícitas, né, que a gente vai selecionando, como diz Giddens, debilmente, né. A estrutura vai ter um lado que é da estrutura, o sistema e a estruturação, como a gente viu. E tudo isso visando, ou numa característica de integração social e sistêmica, né? Então a estrutura em si, ela vai ter a ver justamente com comunicação, poder e sanção, e essas três áreas, né, de significação, dominação e legitimação, vão ter um aspecto que é teórico, mas um aspecto que também é da ordem institucional. De forma que nesse componente todo, a gente tem sim capacidade de agência, que é essa parte superior do diagrama,
né? Ao mesmo tempo, a gente tem dimensões que são de como a gente vive a vida social, níveis de articulação com tudo isso, e de um lado os propósitos para cada ação e ao mesmo tempo as estruturas, as formas de interagir ao longo do tempo. A gente age, mas a gente não age como a gente quer. Mas se a gente continua agindo, é porque, num certo sentido, essa estrutura faz sentido. As regras nos permitem manter a coesão social, por exemplo. Mesmo num caso como esse, né, Serra Pelada, em 1986, né, essas pessoas tinham agência. Né, isso não quer dizer que, então tá, beleza, tem agência, agiu porque quis. Não, agiu porque era o que era possível fazer em determinada situação. Né? Quando a gente observa a pobreza, por exemplo, não dá para a gente cair nessa de que, não, cada um age do jeito que quer. Não, cada um age do jeito que quer dentro das possibilidades que a sociedade permite. Né? Esses são migrantes, são refugiados. Né? Em 1994, fotos todas do Sebastião de Salgado. Né? Quando a gente acessa um serviço de saúde, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente daqui. Né? Quando a gente tem moradores de rua na Alemanha é diferente daqui. Né? Quando a gente pede dinheiro na Alemanha é diferente de pedir aqui no Brasil. Né? Num sentido de que, por mais que exista um fenômeno que possa ser entendido como igual, para cada sociedade diferente e a cada momento social é diferente. Espero que essa aula de hoje tenha contribuído para a sua visão sobre essas grandes polaridades que são o quanto a gente reproduz normas sociais, estrutura, o quanto a gente age conforme a nossa própria vontade, agência, e as instituições, como Giddens vai dizer, esses ciclos que são repetidos ao longo do tempo entre as sociedades.